Boa noite, igreja. Graça e paz. Queridos, sou muito grato a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com essa linda igreja, sendo agraciado pela oportunidade de ministrar a palavra do eterno Deus. Uma palavra que veio ao meu coração, que para quando nós estamos em um relacionamento familiar, ou uma empresa, um relacionamento amigável, um relacionamento empresarial, de negócios, se você sai muito ferido daquele relacionamento, se você sai muito machucado daquele relacionamento, é exatamente isso que você vai levar para o outro nível que você vai. Então, para se ter um relacionamento saudável, é preciso se curar das feridas do passado. Pensando nisso, eu quero trazer à mente aqui a necessidade de nós possuirmos e termos a mente de Cristo. É interessante entendermos que o povo de Israel, quando saiu do Egito, por 40 anos eles andaram pelo deserto. E é interessante entendermos que todos aqueles que entraram no deserto com uma mentalidade doentia, uma mentalidade de escravos, morreram no deserto. Então é interessante entendermos que para vencermos o deserto, precisamos nos sarar das feridas que nos afetam. Ter a mente de Cristo é interessante porque quando eu tenho a mente de Cristo, Tiago capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai abordar para nós algo precioso. Ele diz sobre essa estrutura que nos ronda, essa estrutura que nós carregamos dentro de nós, que nos impede de vencermos. E ele diz: antes, o Senhor nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não importa se você já tem uma experiência profunda com Deus, não importa se você já é membro desta igreja, tem algum cargo, alguma função, ou se você está visitando essa igreja nesta noite pela primeira vez, ou se é um visitante contumaz. O que eu quero trazer para você é que, com certeza, nesta noite, o Senhor, Ele tem o interesse, a intenção que você saia daqui com as estruturas de orgulho, de soberba da sua vida rompidas. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Querido, é interessante entender que o maior desafio de Deus não é o diabo. O diabo, ele já foi vencido pelo nosso Deus. O diabo, ele já foi derrotado pelo nosso Deus. O maior desafio de Deus é exatamente o soberbo. Porque o soberbo, ele resiste à ação de Deus na vida dele. O soberbo, ele endurece o coração de tal forma que Deus não vai insistir em romper esse endurecimento. Então é importante você saber que você está aqui com uma missão, com uma função. Você está aqui com um objetivo. O objetivo de trazer cura. O objetivo de remover os obstáculos que estão dentro do teu coração. E talvez esse obstáculo poderia ser o efeito de você não perdoar, de você não liberar perdão, de você carregar dentro de você mágoas, de você carregar dentro de você angústia.
Mas por que nós precisamos perdoar? Talvez porque seja esse o grande exemplo que Jesus nos deu. Talvez seja esse o grande propósito de Deus ao entregar o Filho dele para morrer por nós, para que os nossos pecados sejam perdoados. Você já parou para pensar nisso? Quando eu não perdoo, o que acontece comigo? Em primeiro lugar, eu carrego e vivo dentro de uma escravidão. A escravidão do não perdoar, ela nos mantém amargurados, ela nos mantém escravizados. A falta do perdão, ela afeta a nossa saúde física, ela afeta a nossa saúde emocional. A falta do perdão, ela nos faz entrar em uma caverna e criarmos ali um mundo obscuro para eu não poder perdoar. Eu me encarrego de revestir e transvestir de uma justiça própria, de dizer, eu tenho razão, eu estou ferido, ele me machucou, ela me humilhou. E a falta do perdão, ela vai passar exatamente por esse princípio de eu começar a culpar, eu começar a apontar os erros do outro. Isso gera também um grande desafio, porque esse coração endurecido, ele vai passar a trazer para dentro de você coisas como falta de valor, porque a pessoa vai passar a não corresponder com você, a não ter mais diálogo, a não ter mais intimidade. Essa falta de perdão, ela vai tirar você desse convívio íntimo, e você então vai passar a não se sentir querido ou querida, não pertencente. E você vai viver uma pessoa reclusa de expressar, impedida de demonstrar emoções, de demonstrar intimidade. Talvez vai passar a dizer mais nãos para muita gente, porque você vai ver todos como aqueles que são uma ofensa para você. Vai passar a conviver com medo de fracassar, vai carregar dentro de você uma fúria, uma ira, vai viver em depressão, vai viver em discussões, vai passar a alimentar pecados, como compulsividades, que vai te levar a hábitos viciosos. Nós precisamos entender que pessoas que carregam dentro de si raivas, angústias, mágoas, feridas não saradas, são pessoas que não têm um relacionamento íntimo, que não se abrem para novas relações. Essas pessoas passam a buscar uma autossuficiência, uma independência, um isolamento, uma dificuldade de se relacionar. E quando vão se relacionar, elas buscam tornar-se líderes de todo grupo que se relaciona. Por quê? Porque tem medo de se mostrar fraco, medo de ter intimidade. Para se sentir seguro, querem sempre se colocar em posição de domínio. Para se sentirem seguro, tem medo e dificuldade de pedir por favor. Tem dificuldade de retribuir um favor. Sente-se melhor dando do que recebendo. Tem uma grande dificuldade de receber algo, de se sentir acolhido, de se sentir amado, de se sentir protegido, porque está sempre achando que as pessoas querem aproveitar.
Falar sobre medo, falar sobre falta de perdão, falar sobre insegurança, é também mostrar a necessidade que essas pessoas passam a ter da dependência emocional. Dependência emocional, que essa pessoa ela vai criar uma insegurança tão grande, um medo tão grande de ser traído, um medo tão grande de ser abandonado, de ser deixado, que passa o tempo todo cultivando na sua mente a fantasia de buscar entender aonde o outro está, o que o outro está fazendo enquanto não está na minha companhia, o que ela deve estar pensando agora, o que ele deve estar fazendo nesse exato momento que eu não posso ter controle sobre ele. Nesses relacionamentos de insegurança, muitas vezes incluem até o relacionamento entre pais e entre filhos, pais que não deixam os filhos crescerem, filhos inseguros que não conseguem lidar com a separação dos pais, maridos e esposas tão dependentes emocionais que passam a evitar conflitos, passam a evitar confrontos, passam a evitar diálogos para esclarecimento, para a melhora do relacionamento, para um bom entendimento dessa relação que ela precisa ter diálogo, que ela precisa ter compreensão, passa a omitir a sua opinião, com medo dela ser rechaçada e dele ser excluída, passam a ficar irracionalmente irritados. E dentro disso a gente começa a entender que essa cadeia de soberba, ela vai muito mais longe. Ela vai muito mais longe porque existe, além desse não perdoar, além de existir essa dependência emocional, ela passa a existir também um processo de manipulação para com o outro. Casais que vivem constantemente manipulando um ao outro em via de conflitos, aonde um controla o outro através das finanças, através de presentes, através de romantismo exagerado, através de olhares, às vezes dando olhares discriminatórios, às vezes punindo a pessoa sem olhar, afastando dessa pessoa, vitimizando, para o outro se sentir penalizado pelo sofrimento dele. Exagerar muitas vezes em diversos problemas. Dentro disso nós temos uma atitude chamada de narcisista. O narcisista, ele traz uma culpa para o outro, infinita sobre o outro, uma cobrança exagerada sobre o outro, diminuindo o outro, tirando o desvalor, tirando o valor do outro, deixando ele totalmente desvalorizado, e por último abandonando com ameaças de suicídio, desaprovando exageradamente esses comportamentos. Queridos, é interessante entendermos que enquanto Deus resiste ao soberbo, e quando eu paro para entender esse soberbo, eu lembro bem do livro de Jó. O livro de Jó que nos traz algo maravilhoso, um homem com a grande fé, um homem com a grande perspicácia, mas um homem que até o capítulo 4, ele era extremamente soberbo e orgulhoso. Um homem também que tinha um coração endurecido, e Deus chega ao ponto de confrontar a Jó e dizer para Jó: Jó, aonde você estava quando eu criei os fundamentos da terra? E é interessante que no caso de Jó, a soberba dele só vai ser vencida quando Jó fica sentado no pó e na cinza, com um caco de telha na mão, raspando as feridas. E ali então Jó, ele vai vencer aquela estrutura de orgulho, aquela soberba, e ele vai dizer: Deus, eu só te conhecia de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem. Agora eu posso te ver face a face. Querido, nós precisamos entender que essa estrutura de orgulho, ela só tem uma função: nos mantermos afastados da graça soberana e misericordiosa do nosso Deus. Para vencermos essa estrutura de orgulho, a Bíblia nos fala, o próprio versículo que nós acabamos de ler, que Deus, Ele nos dá uma graça maior. E qual é essa graça maior? A graça de sermos como Ele. A graça de sermos como o Senhor. Efésios capítulo 2, Filipenses capítulo 2 vai dizer desse espírito de humilhação que está sobre Jesus. E esse espírito de humilhação diz que humildade é o grande segredo de santidade, porque Deus dá graça aos humildes. Eu posso ouvir um amém? Quando eu e você entendemos que viver em santidade é diferente de viver como juízes, condenando, ofendendo, criando estado de controle, ameaçando pessoas, vivendo um estado de autocomiseração, vivendo um estado de rebeldia, um estado de drogadição, um estado de pornografias, de prostituição, um estado de rebeldia contra pai, contra mãe, contra o casamento, contra os filhos. Quando nós entendermos que o Senhor, Ele tem no princípio da sujeição aos princípios dEle, o princípio da bênção está em sujeitai-vos a Deus. Salmo 128 traz claramente: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, temer ao Senhor, sujeitar ao Senhor e andar nos seus caminhos. Quando eu entendo que a sujeição a Deus são chaves mestras que vão destrancar cadeias demoníacas da nossa vida. A maior experiência não é ouvir falar de Deus, mas é viver intimidade com o Senhor. É viver o processo que nos leva a um nível diferenciado de relacionamento com Deus. Querido, é tão interessante isso que eu já não passo mais agora a enfrentar Satanás, a confrontar Satanás, a bater os pés para ele, porque andando em humildade diante do Senhor, andando em submissão ao Senhor, andando em obediência à palavra do Senhor, a bênção do Senhor, ela me acompanhará. A bênção do Senhor estará sobre mim. Eu acabei de falar sobre o Salmo 128. A Bíblia diz que esse homem, a sua esposa, será uma videira frutífera. Os seus filhos serão rebentos de oliveiras. Mas o que facilita a cura interior? O que facilita eu estar sarado? O que facilita eu estar curado? Se eu quero ter um nível maior de intimidade com Deus, eu preciso entender, em primeiro lugar, que eu sou pecador. Entendendo que eu sou pecador, entender que em Cristo Jesus eu tenho a salvação para os meus pecados. Em Cristo Jesus, o sangue de Jesus, eu tenho a remissão dos meus pecados. E quando eu entendo isso, eu me submeto à cura que o Espírito Santo vai trazer sobre a minha vida. Porque dessa vez eu vou buscar a ser um vaso novo. Eu vou buscar a ser um servo e buscar essa posição de servo. Como? É muito interessante uma igreja que ela trabalha voltada para as suas lideranças.
É muito interessante uma igreja que ela exerce, põe líderes sobre o povo, e esse povo agora, eles não ficam na dependência de um só líder, mas você tem facilidade de ter cobertura de lideranças que foram posicionadas para te abençoar. Então, dessa forma, a melhor forma que acontece é você procurar o seu líder, confessar a ele o seu problema, contar para ele a sua dificuldade, abrir o seu coração e se permitir a essa cura. Se posicionar de tal forma, reconhecer que eu sou pecador, é imprescindível para que essa cura flua dentro de mim. Pedir a Deus para colocar pessoas chaves, pessoas que possam liberar bênçãos sobre a minha vida. Lógico, você não vai sair contando para qualquer um, mas você vai procurar a sua liderança. Confessar é não omitir, confessar é não mentir, é rasgar o coração, é deixar que toda essa história associada ao pecado, à mentira, à raiva, à angústia, à falta do perdoar, à manipulação, à dependência emocional, tudo isso seja colocado de lado. Para resistir ao diabo é necessário sujeitai-vos a Deus. Isso diz que é necessário algo como tempos de humilhação. Humilhar é abrir o coração diante do Senhor. Eu sei que cada um de vocês aqui tem uma promessa da parte de Deus. Você não está aqui nessa noite por um acaso. Você está aqui em busca de uma cura, em busca de um passo mais importante na sua vida, em busca de conquistar algo melhor, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vida emocional, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, na sua saúde física. Deus tem promessa para cada um de nós aqui. Mas é interessante nós entendermos para que servem as promessas. A promessa, ela serve para poder estimular uma visão. Uma visão, ela pode provocar transformação na minha vida. E uma transformação na minha vida, ela pode tornar-se realidade. Mas uma outra realidade aqui é que ninguém vai entrar na promessa que Deus tem para você sem você estar transformado. A realidade é que se você não transformar o ambiente que você está, que se você não abrir o teu coração, se você não rasgar a tua alma, se você não se disponibilizar para a cura, para o que seria um novo comportamento, uma nova postura, infelizmente, esse ambiente interno, lembra o que foi dito no início? Que alguns ou muitos entraram no deserto e morreram no deserto, porque a sua mentalidade era de escrava. Deus não quer mudar simplesmente o nosso ambiente. Deus também quer mudar principalmente a minha e a sua mentalidade. A grande obra que o eterno Deus tem para fazer não é através de você somente. A grande e maior obra que Deus tem para fazer, primeiro é em você, e depois Ele quer fazer através de você.
Então, dessa forma, sujeitando, pois, a Deus, desta forma, me rendendo ao Senhor, me disponibilizando para a cura, me entregando para a cura, me rendendo para a cura, me posicionando para a cura, buscando rasgar o meu coração, entregar a minha alma diante do Senhor. Desta forma, então, eu me disponho o princípio da transformação deste ambiente. Eu quero que você, nesse momento, curve a sua cabeça. Eu quero que você pense nesse ambiente que está dentro de você. Como que está o ambiente dentro de você? Como que está o ambiente do seu coração? Você pode dizer que esse ambiente aí é um ambiente transformado? Você pode dizer que esse ambiente é o ambiente que o Espírito Santo de Deus escolheu? Você pode dizer: vem Espírito de Deus, faz morada em mim. Vem Espírito de Deus, este é o teu altar. Você pode dizer: Senhor, toma a minha vida, Senhor, toma a minha casa, toma a minha mentalidade, toma os meus atos, as minhas ações, toma, Senhor, o meu pensamento. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum pensamento mau. Vê se há em mim algo que, Senhor, que frustra, algo que impede o teu agir. Como se você tivesse uma vassoura na mão, como se você tivesse uma lanterna na mão. Começa a vasculhar agora o interior da tua alma. Começa a sondar agora o teu coração, a tua mente. Começa a se posicionar diante da oportunidade que Deus está te dando para você sair daqui nessa noite curada, transformado, limpo. Aproveite que os olhos do Senhor estão sobre este lugar. Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele sonda. Ele conhece. Ele penetra a intimidade, as profundezas. Não deixa nada escondido. Deixa o Senhor entrar nessa casa. Deixa o Senhor entrar no teu coração. Deixa o Senhor entrar no teu pensamento e dizer: Senhor, este lugar é teu. Eu renuncio todo pacto. Eu renuncio toda aliança. Senhor, eu tiro de mim toda falta de perdoar, toda angústia. Toda ira, toda cólera, Senhor. Eu me disponho, ó Deus, a ser uma nova criatura, a ter uma mente transformada. Deus, eu não quero morrer no deserto com a mentalidade de escravo. Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Eu quero entrar em Canaã. Eu quero participar das bênçãos, das promessas do Senhor. Deus tem um lugar de intimidade para você. Deus tem um lugar de comunhão profunda contigo. Ele marcou o encontro com você. Ele sabia que você estava aqui. Ele quer te levar para um nível maior de intimidade com Ele. Um nível maior de intimidade com Ele.
Este é o lugar que o Senhor tem para você. É o lugar que Deus tem para cada um de nós. Coloca a mão no teu coração e ore. Coloca a mão no teu coração e ora. Fala: Senhor, me dá um nível maior de intimidade contigo. Limpa-me, Senhor. Limpa-me, Senhor. Um nível maior de intimidade, Senhor. Põe em mim o teu querer. Põe em mim, Senhor, o desejo pela tua palavra. Põe em mim, Senhor, o desejo de intimidade, de ouvir a tua voz. De escutar o Senhor me chamando. Assim, meu Deus, como foi como Samuel, uma criança que ouvia a tua voz, Senhor, e pôde dizer: fala, Senhor. Fala bem forte, fala, Senhor. Fala com Deus, fala, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero intimidade contigo. Eu quero sair daqui sarado, eu quero sair daqui restaurado, eu quero sair daqui transformado para uma intimidade maior contigo, Senhor. Move, Senhor, move, Deus, move toda a barreira, move todo lugar do impedimento. Eu quero ter uma intimidade contigo. Enquanto você permanece orando, enquanto você permanece em oração, enquanto você se põe em oração com Deus. Pastor Luciano.